Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, então dando prosseguimento, nós mostramos durante a última aula, a aula imediatamente anterior a esta, como escrever a variação de entropia, né? E verificamos que a entropia é uma função de estado termodinâmico e, portanto, a sua respectiva variação infinitesimal configura-se e comporta-se matematicamente como uma diferencial do tipo exata e, portanto, depende única e exclusivamente do ponto de configuração termodinâmica inicial e do ponto de configuração termodinâmica final. Então, vamos dar prosseguimento aqui aos estudos de termodinâmica neste tópico vinculado à segunda e à terceira lei da termodinâmica. Nós percebemos que a primeira lei da termodinâmica gera, por assim dizer, ou está intimamente associada à energia interna, à definição de energia interna, e ao passo que a segunda lei da termodinâmica está intimamente vinculada, relacionada com a definição de entropia. Então vamos considerar cuidadosamente considerando um fluido considerando um sistema termodinâmico expresso, constituído por um fluido termodinâmico homogêneo, um fluido homogêneo, do tipo homogêneo, cujo estado termodinâmico pode ser definido por pressão e volume, pelas grandezas termodinâmicas e, portanto, quantidades macroscópicas, a saber, pressão, volume, pressão, temperatura ou volume e temperatura. Então, este fluido homogêneo configura-se, funciona como um sistema termodinâmico, e os estados termodinâmicos associados a este fluido homogêneo podem ser definidos por uma função que depende da pressão, do volume, ou da pressão, da temperatura, ou do volume e da temperatura. Portanto, podemos escrever a função de estado termodinâmico entropia como? Então nós podemos escrever a entropia como uma função aqui dos pares pressão versus volume, com dependência funcional expressa por meio da pressão e do volume, ou ainda pressão e da temperatura, ou ainda essa mesma função de estado termodinâmico denominada entropia poderá depender do volume e da temperatura. Muito bem.
Então nós sabemos, com base na aula anterior, vamos verificar nas notas de aula, nós sabemos que a integral de linha, ou integral de contorno, ou integral de trajetória, do ponto de configuração termodinâmica inicial até o ponto de configuração termodinâmica final, aplicado sobre infinitésimo de quantidade de calor ou variação de energia térmica, aqui com asterisco indicando que essa quantidade infinitesimal não configura-se como uma diferencial do tipo exata, pelo contrário, é matematicamente uma diferencial inexata ou do tipo não exata. Então nós sabemos que isso aqui dividido por temperatura na escala Kelvin, é equivalente a entropia no ponto final menos a entropia no ponto inicial. Então nós podemos assim reorganizar, reescrever essa expressão como, vamos aqui escrever, aqui para um processo do tipo reversível, é importante destacar, um processo termodinâmico do tipo reversível. Então, reversível dividido pela temperatura, isso é variação de entropia. Muito bem. E isso pode ser escrito, pode ser reescrito como? Pode ser reescrito como, vamos tentar aqui escrever, como integral de ds, aqui sem o asterístico, pois nós temos esse ds caracterizado do ponto de vista matemático como uma diferencial do tipo exata, então não há necessidade do asterístico. E então matematicamente nós podemos reescrever assim: ds igual a d asterístico Q reversível dividido por temperatura. Muito bem. Então, aqui ds é uma diferencial do tipo exata e esta d asterístico Q sempre para processo termodinâmico reversível, essa sempre que nós escrevemos esse asterístico aqui na variação infinitesimal, estamos afirmando tratar-se de uma diferencial do tipo não exata. Muito bem. Então, vamos tentar escrever aqui rapidamente, mostrar que ds então aqui nós temos, essa é uma diferencial exata e esta é uma diferencial não exata ou inexata, como queira. Muito bem, então vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente.